Olá, aqui quem fala é o professor de História, Gustavo Uchoas Guimarães. O tema do nosso vídeo é Queda do Império Romano e Início da Idade Média. Em outros vídeos, já vínhamos falando aí sobre os romanos, que conquistaram um império que pegava aí toda a Europa, quase toda a Europa ocidental, mais uma parte ali da Europa oriental, sul da Europa, norte da África e boa parte do Oriente Médio. Só que depois de muitas crises políticas, econômicas, sociais, militares, etc., no século IV depois de Cristo, o Império Romano é dividido em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. O Império Romano do Oriente passa a se chamar Império Bizantino e sobrevive até 1453, mas o Império Romano do Ocidente é definitivamente conquistado e extinto no ano 476 depois de Cristo, pelos chamados povos germânicos, que também eram chamados de bárbaros. Na verdade, quem era o bárbaro? Todo aquele que não falava o latim nem o grego. Ou seja, aquele que não era do Império Romano. Os romanos se referiam aos estrangeiros como bárbaros. E até a palavra bárbaro ela sobreviveu aí ao longo do tempo. Hoje em dia, na verdade, hoje em dia ainda se usa a palavra bárbaro como sinônimo de selvagem, né, assim, algo até violento, né, sempre trazendo essa ideia. E até hoje ainda existem tratamentos entre grupos sociais ou entre povos semelhantes à forma como os romanos tratavam aqueles que não moravam no Império Romano. Né? Por exemplo, hoje em dia você tem terroristas, né? Terroristas, principalmente os mais conhecidos hoje, são os grupos que se dizem muçulmanos e que tratam com violência, e que tratam até de forma bárbara, usando o termo com o significado que tem hoje, né? Trata assim de forma bárbara aqueles que pensam diferente, aqueles que agem diferente, aqueles que não concordam com as ideias desses grupos. Ou também você vê ainda essa visão, né, uma visão preconceituosa contra o estrangeiro, e inclusive isso se chama, hoje também tem outro nome, xenofobia. Né? Você vê isso, por exemplo, quando muitos europeus têm um discurso até de violência verbal contra imigrantes que vêm de fora da Europa. Então, até hoje ainda existem casos aí, né, desse tratamento, né, como se o outro fosse um bárbaro, né, um selvagem, ou alguém de quem se deva estar longe. Mas o fato é que, no final das contas, os povos germânicos, lá no século V depois de Cristo, conquistaram o Império Romano do Ocidente e formaram seus reinos. Vamos dar uma olhada aí, né? Você tem aqui do lado direito um mapa em tamanho maior, mostrando os principais reinos germânicos, né? Aqui você pega aqui onde está escrito Ostrogodos no meio do mapa. Daqui para a esquerda era o Império Romano do Ocidente. Você vê aqui no canto direito o Império Romano do Oriente, ainda sobrevivendo. Mas o que era Império Romano do Ocidente se tornou, aos poucos, depois de ser invadido e conquistado, se tornou vários reinos aí dos visigodos, dos vândalos, burgúndios, francos, anglo-saxões, suevos, ostrogodos, alamanos, etc. Por que o nome germânico? Os romanos davam para a atual Alemanha o nome de Germânia. Aí os povos que viviam naquela região são conhecidos como povos germânicos. E por que na língua portuguesa, a região da Germânia a gente chama de Alemanha? Por causa de um dos povos germânicos, os
alamanos. Está aqui no meio do mapa. O fato é que muitos desses povos que vinham aqui já do norte da Europa invadem o Império Romano, como eu disse, trazem, claro, sua cultura, né, seus costumes, suas formas de pensar, que vão se misturando com aquilo que era a cultura do Império Romano. Então, por exemplo, aqueles que antes eram cidadãos do Império Romano passam a comer com mais frequência carne de porco, porque já era cultura dos povos germânicos. Ou, ao contrário, os povos germânicos, aos poucos, se convertem à religião católica, porque essa era a religião do Império Romano do Ocidente. Então, você vê que há uma série de trocas culturais. Os deuses que os povos germânicos adoravam ainda estão presentes até hoje, por exemplo, em alguns nomes. Se você pega na língua inglesa os dias da semana, alguns deles fazem referências a deuses dos povos germânicos, que eram adorados aí já 1.500 anos atrás, né? Então, por exemplo, muitos desses povos aí da região da Germânia e mais ao norte ali na região da Escandinávia, né, onde hoje é Noruega, Suécia ali e tal, muitos povos dessas regiões adoravam, por exemplo, a deusa do amor e da fertilidade, a deusa Frigga ou Freya. E aí você tem sexta-feira em inglês, Friday, que significa o dia de Frigga, o dia de Freya, né? E assim poderíamos dar outros exemplos aí também. Os historiadores consideram o fim do Império Romano do Ocidente como também o fim da Antiguidade e o início da Idade Média. Então, a partir do ano 476 depois de Cristo, a história da Europa já passa a receber o nome aí de Idade Média. Isso, claro, para os historiadores, né, que hoje estudam e pesquisam a história e dividem a história em períodos para facilitar o estudo e tal, né? A Idade Média ela chegou a ser chamada também de Idade das Trevas. Por quê? Aqui, quando falamos de Idade Média, estamos nos referindo do ano 476 ao ano 1453, na história da Europa. E né, historiadores mais antigos e tal diziam que a Idade Média teria sido um período de atraso. Assim, se o conhecimento fosse luz, então a Europa teria passado pela escuridão, pelas trevas, porque teria sido a era da ignorância, né, da domínio supremo da religião, deixando as pessoas ignorantes. Hoje em dia, a maioria dos historiadores já combate essa visão, né? Hoje, muitos não aceitam chamar a Idade Média de Idade das Trevas. Por quê? Porque dentro do período que vai aí, então, do século V ao século XV, e que nós chamamos de Idade Média, né, na história europeia, houve desenvolvimentos na filosofia, né, desenvolvimentos econômicos, sociais, tecnológicos, agrícolas, etc. Então, não dá para falar em Idade das Trevas, quando você tem um período em que houve desenvolvimentos, houve avanços. Né? Inclusive com criações ou avanços culturais, tecnológicos, etc., que fazem parte dos dias atuais. Né? Por exemplo, a estrutura bancária, né? Os bancos lá, você vai lá guardar o seu dinheirinho no banco, vai lá pegar um dinheiro emprestado e tal. A estrutura dos bancos ela veio da Idade Média. Ou, por exemplo, algumas ideias políticas, né? A questão do parlamentarismo, né? Aí já é mais coisa de países europeus, né? De ter o parlamento lá com o primeiro-ministro e tal. Aí você vai na raiz do parlamentarismo, né? Tá lá na Idade Média, na história europeia, na Idade Média, né? Ou, né? Algumas invenções do cotidiano,
como os óculos foram inventados na Idade Média. Então, você tem toda uma série de contribuições, legados aí, na área cultural, tecnológica, social, política, econômica, etc., que surgem na Idade Média. Portanto, não dá para dizer que é Idade das Trevas. Não, pelo contrário, né? Houve avanços. É claro que é muito complexo de se estudar. Isso é fato. Né? É muito complexo. Você tem realmente uma presença religiosa muito forte na Europa. Esses reinos germânicos, na medida em que vão se convertendo à religião católica, também permitem um espaço muito grande do poder católico sobre as sociedades europeias, né? Mas isso daí a gente vai, esse e outros aspectos da Idade Média nós vamos ver em outros vídeos. Muito obrigado.